Olá, amigas e amigos, meu nome é Durval. Eu vou falar agora sobre urnas, impeachment e intervenção. Vou explicar cada um aqui um pouquinho, que é um assunto muito longo, vou ser bem breve, e para cada um escolher o que melhor lhe convier. Mas nós vamos aqui escolher a intervenção, mas antes eu vou explicar o porquê, né? Então nós vamos começar aqui explicando, por exemplo, as urnas. O processo eleitoral, ele tem várias fases, pode ser dividido em 5, 6, 7, depende de quem quiser dividir, né? Mas aqui a gente colocou 5, 6, 7, tanto faz. Tá? Aqui tem entre as suas fases, tem o programa, tem a urna, tem a transmissão, a totalização e a divulgação. Isso tudo é o processo eleitoral. As urnas nossas, elas não são auditáveis, então não adianta mandar fazer uma recontagem, porque é impossível recontar o que não foi contado. Mas os pilantras do governo, observem bem, os pilantras do governo podem contratar uma auditoria, e essa auditoria internacional, a melhor do mundo, ela pode falar o seguinte: bem, o programa é legítimo e a urna é segura. Se eles falarem isso, por incrível que pareça, está certo, porque a urna nossa, ela é burra, ela não tem nenhum processo, ela tem um processador dentro dela, mas todo o arquivo executável fica dentro de um chip. Depois que você retira, ela não faz mais nada. Então ela é uma urna burra. Por incrível que pareça, ela é segura nesse sentido. O programa é legítimo? Sim, o programa é legítimo. Foi o programa que colocaram lá. Então eles podem chegar a alegar isso com uma auditoria internacional, não sei o quê. Mas se a auditoria for perguntada se o processo eleitoral é seguro, ela vai dizer seguramente que não, a não ser que seja auditoria comprada. Então, encerro aí urnas. Urnas para mim é papo de louco, papo de quem não conhece, ou então de quem está sendo pago para fazer com que o povo perca tempo. Vamos para impeachment. O que é o impeachment? Impeachment é impedir alguém de fazer alguma coisa. Como é que funciona aqui no Brasil perante a lei? A acusação, né, no caso da presidente, ela só pode ser aceita pela Câmara Federal, é o único jeito. Se a Câmara aceitar, ela manda para o Senado. Se não aceitar, todos os deputados morrem aqui. Ela mandando para o Senado, se o Senado não aceitar, é arquivado. Se o Senado aceitar, o julgamento da presidente vai ser presidido no Senado Federal pelo presidente do STF. Olha aqui os atores: deputado Henrique do PMDB, aqui o Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, e aqui o Lewandowski. Olha só que trupe, que nem a historinha do Saci Pererê. Mas vamos lá, vamos ver como isso é possível. Nós vimos aqui que a CPI da Petrobras foi tudo combinado, eles são artistas pra caramba e nada aconteceu. Vamos dar um exemplo de impeachment aqui no Brasil. Todo mundo vai falar Collor, isso mesmo, todo mundo errou, porque o Collor não sofreu impeachment. O Collor, na verdade, na hora que viu que estava praticamente preso ou ia ter um problema grave, ele renunciou, e a Câmara de Deputados, para dizer que fez alguma coisa, puniu ele com 8 anos de inegibilidade, né? Então ele ficou apenas 8 anos. Ou seja, nós não temos exemplo nenhum de impeachment no Brasil. É outra historinha de Saci Pererê, Lobo Mau e por aí vai. Qual é o modus operandi do político? Se você entrar no supermercado e roubar alguma coisa, você vai passar 16, 20 anos preso. Mas qual é o modus operandi do político preso? O político que ele rouba muito, depois, de vez em quando, vai preso. Se ficar preso, ele fica dodói, vai para casa, não devolve o dinheiro, ou o partido faz uma vaquinha, que o pessoal viu lá do Dirceu, em poucas horas já tinha 600 mil reais. Aí vocês acham, vão acreditar que isso é do povo, né, fazendo vaquinha. Depois que ele não devolve, que ele já foi para casa, ele fica bom e vai passear em Miami. E o dinheiro não volta nunca mais. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo prático aqui, para que vocês entendam, né, como é que funciona uma empresa mais ou menos comparando com o governo.
vamos ver aqui, tem uma empresa que tem o dono, tem o seu corpo administrativo e tem a sua produção. Sua produção, o corpo administrativo tem que prover para essa produção, educação, saúde, defesa, porque eu estou fazendo aqui um paralelo com o nosso governo, mas tem empresa que é assim mesmo, paga bolsa estudo, paga plano de saúde, segurança e por aí vai, né? Agora, fazendo a comparação dessa empresa com o Brasil, nós temos aqui o dono, e nós temos a produção e nós temos a administração. Quem é a produção no Brasil? Seriam os trabalhadores. Quem é o dono do Brasil? Por um acaso, se vocês não sabem e não perceberam ainda, o dono do Brasil é o povo. E a administração seria o pessoal político, o Congresso Nacional. O Congresso é a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Isso é o Congresso, tá? Então, o dono do Brasil é o povo brasileiro e o administrador são trabalhadores que trabalham para a gente. Em relação à população, vamos ver, a população são 201 milhões de habitantes. Os administradores, pegando senadores, deputados e mais o pessoal da alta cúpula do governo, dá em torno de 2 mil aproximadamente. Eles representam 0,000. Então aquele traço ali está muito grosso até, aquele traço vermelho ali, administradores. O resto aqui é tudo o povo e o dono, que são as mesmas pessoas, que são 201 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos 100 mil habitantes para cada administrador, né? Aí vamos dizer que o dono da empresa está passeando, está confiando na sua administração e descobre, olha, alguém disse que vocês estão gastando muito dinheiro, que não sei o que, eu vou fazer uma auditoria, eu vou tirar todos vocês, vou colocar uma auditoria. Aí esse pessoal administrador que é vagabundo fala, não, mas nós temos o regulamento que regula a administração do trabalho, vocês têm que respeitar, todo mundo olha, regulamento, não sei o que. Pô, mas se vocês estão roubando e vocês rasgaram o regulamento, vocês vão sair, vão passar para uma auditoria, porque nós somos o dono desse país, nós mandamos nessa empresa aqui. Vocês vão sair, se tudo der certo, vocês voltam. Aí o que pode acontecer se nós formos fazer uma intervenção aqui no país, que é mais ou menos isso aí que eu estou mostrando? Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, pô, senador, a minha mãe votou no senhor, a minha família votou no senhor, e o senhor tem 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares numa conta, está no exterior, que tudo isso é fácil de encontrar. Se você tiver uma justiça que funcione, é fácil encontrar conta no exterior e ver de quem que é. Não tem mistério nenhum, não. Aí vamos passar para outro exemplo aqui, continuando no Brasil. Vamos falar sobre os custos, tá? O PIB do Brasil de 2013 foi 4,8 trilhões. Olha, o que foi levantado de desvios no Brasil, por incrível que pareça, foi 0,6 trilhões. Isso de alguns partidos, não foi de todos não. Então 0,6 trilhões, mais 1,1 bilhão só de salários. Só de salários. Isso é sério. Isso é sério. 4,8 trilhões, 0,6 trilhões, isso aqui é 1/6. Essas 2 mil pessoas aqui estão consumindo 1/6 de toda a riqueza do país. Então, cada um deles custa 300 milhões por ano, enquanto cada cidadão brasileiro fica com os outros 4,2 trilhões, tem uma renda aí de 21 mil reais por ano. Olha só que absurdo. Isso é só fazer conta, tá? Então, se os administradores estão dizendo que não pode tirar a gente do poder porque tem um regulamento, nesse caso a Constituição Federal, isso não é democrático. Quem rasgou a Constituição foi eles, não fomos nós não. E pode tirar sim, nós somos o dono. Tira, vai lá para fora, se tiver tudo certo volta, não tem nada de mais não, mas eu duvido que volte um. Lógico, vai voltar alguns ali, enfim, mas é assim que funciona, tá? Então nós estamos sendo comidos, tá, dessa forma. Era até para falar de outra coisa aqui também, mas eu vou quando chegar lá. Tá, então vamos passar aqui para um outro detalhe, tá? Isso aqui está mais ou menos em escala, tá? A nossa população é 201 milhões de habitantes. Vamos retirar um pedaço que é a população economicamente ativa, ou seja,
bebê recém-nascido, crianças até 14 anos, o Brasil não pode trabalhar, 16 anos que eu me recordo, e alguns inválidos, pessoas de certa idade também já não trabalham mais. Então a população economicamente ativa é a população apta a trabalhar. Então dos 201 milhões, só 90 milhões são as pessoas que trabalham, essas que podem trabalhar, Então são esses 90 milhões de habitantes que podem gerar aqueles 4,8 trilhões de reais. Tá? Eu estou tentando explicar coisas complexas de uma forma mais simples possível. Tá? Então uma economia, quando você tem 17% de desempregados, ou seja, 17% desses 90 milhões, você está numa crise. Com 25% você está numa crise fortíssima. O Bolsa Família tem 47 milhões de trabalhadores. O conceito de Bolsa Família é de trabalhador. Mais os 5% que a Dilma falou. Então, olhem aqui. Isso representa, para vocês terem ideia, aproximadamente 60% dos trabalhadores no Brasil não estão trabalhando. Se isso aqui é uma crise fortíssima em qualquer país, olha o que nós estamos passando. No governo Lula, a quantidade de pessoas no Bolsa Família eram 14 milhões, passou para 47, eles estão se gabando, eles estão quebrando o país. Isso é uma irresponsabilidade, isso é um crime. Outra coisa, o PIB, a indústria antes do período Lula e FHC representava 25% desses investimentos, desses 4,8 trilhões, agora está em 17%. Outra coisa gravíssima que vocês não fazem ideia é o jovem. A faixa etária de jovem de 18 a 20 anos está reduzindo por causa da violência. O Brasil está ficando velho antes de ficar rico. É o pior dos mundos, Vocês não fazem ideia. Então, por isso eu apoio a intervenção constitucional para retirar de uma vez, e não precisa ser só 2 ou 3 meses não, porque em 2 e 3 meses também fica um papo de Saci Pererê de novo. Tem que ficar um mandato inteiro, uns 3, 4 anos aí para fazer a limpa, né? O que é o gramicismo? O gramicismo é vulgarmente conhecido como mentirismo. Por exemplo, a Dilma, ela falou agora numa entrevista hoje, que falou das manifestações. Ela está no exterior, não me recordo o país, Austrália. Ela falou que está tendo manifestação sobre intervenção e golpe. Golpe é mentira, isso não é golpe, é intervenção. Ou melhor, não é isso aqui não. Ela estava falando sobre impeachment. Impeachment e golpe. Ela está falando das manifestações aqui no Brasil, era pelo meu impeachment e até um golpe militar. Por que ela fala impeachment? Porque impeachment favorece ao PT, ao PSDB, ao PMDB e todos os partidos da corja dele. A intervenção não favorece, então ela chamou de golpe. Ela está utilizando do mentirismo, conhecido vulgarmente como gramicismo. E aí vai. Intervenção é constitucional. E outra, se passar da Constituição, se passar 90 dias para ser um período inteiro, para fazer a limpa em todo o governo, não tem problema, porque o dono do país é o povo, não é político, é o povo. Intervenção é diferente de um regime, que é diferente de um golpe. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês do que é golpe. Golpe, MST armado, ministro da Venezuela armado no nosso país, treinando o MST. Vai você andar armado e ser preso aqui? Ele não. A empregada dele também não. Foi presa, foi solta logo depois. Por quê? É do MST, é do partidinho do governo. Então ele pode andar armado e legal no Brasil. Vocês não. Militares cubanos no programa Mais Médicos. Isso é um golpe, porque eles estão lá armados. Dilma, Dirceu, Genuíno e outros na guerrilha do Araguaia, quando tentavam implantar a ditadura comunista de Cuba, que eles estão tentando implantar hoje. Isso é golpe militar. Os militares foram contra eles
não por ser contra eles, eles foram contra eles para defender o Brasil, defender vocês, povo. E para os gramicistas, o povo, que eles falam tanto, o povo, a gente precisa apoiar o povo para eles é escravo, porque o comunista, o que é o comunismo? É a forma mais fácil de um vagabundo chegar ao poder e botar os outros para trabalhar para ele. Essa é a definição científica em Harvard, ou então em Oxford, qualquer universidade que vocês queiram fazer. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, Cuba antes era apoiada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, que foi totalmente desmembrada, era apoiada pela Rússia, que se desmantelou após a Guerra Fria. Aí Cuba entrou numa crise. Cuba nunca teve crise para os governantes, para a família Castro, eles sempre viveram bem. O povo que nunca viveu bem, o povo sempre viveu mal e até hoje é proibido ter acesso à internet. Por isso que eles pensam, como que eu poderia comer todo mês, como que eu poderia fazer uma academia paga pelo governo se eu estivesse num país totalitário, num país como os Estados Unidos. Para eles, os Estados Unidos é ruim porque Castro fala para eles que é ruim. Né? Então, como Cuba ficou numa pindaíba sem tamanho porque a Rússia não dava mais dinheiro, eles começaram a aliciar Chaves, passando ele já era de tendência totalitária e passou ele para a esquerda de vez, que aí começou aí o movimento do Foro de São Paulo. Então vocês consultem o site, no Foro de São Paulo está lá PT, FARC, PSB, PDT, todo mundo junto, lado a lado. Inclusive, nós não estamos falando aqui em impeachment, em urnas. Na verdade, eles são bandidos, eles são criminosos, eles deveriam ser presos. Eu não sei nem por que a discussão se uma intervenção seria legal ou não, se eles estão todos ilegais e rasgaram a Constituição. Né? Isso aí nem se discute. Eles fizeram doações ilegais para ditaduras, como eu falei, o comunismo é a única forma do vagabundo chegar ao poder e botar os outros para trabalhar para ele. Cuba não tem dinheiro, mas nós, com os nossos impostos suados, nós sustentamos Cuba, sustentamos Venezuela, sustentamos ditaduras africanas e por aí vai. Hoje vivemos 56 mil assassinatos por ano e isso é proposital. A desordem só favorece aos desordeiros. Então, com essa desordem, o povo não consegue prestar atenção nos reais problemas do nosso governo. Está sempre ocupado, correndo, trabalhando para pagar os impostos, porque só quem trabalha que passa por esse sufoco aqui. Porque quem não trabalha, vive de Bolsa Família e tudo mais, não está nem aí para nada, está recebendo dinheiro dele. Então, ele mesmo, o PT e o pessoal do Foro de São Paulo, os partidos do Foro de São Paulo, eles desmoralizam o Congresso. Como? Fazendo mensalão, dando dinheiro o tempo todo para dizer para o povo, convencer o povão que o Congresso não funciona, o Congresso, os deputados e senadores não prestam. Então, por isso tem que ter um plebiscito para a participação popular e anular o Congresso, entendeu? Então tudo é gramicismo que é o mentirismo, né? Eles causam a desordem para dar uma solução milagrosa que vai piorar a gente mais ainda. A comichão da inverdade nos países do Foro de São Paulo. Todos esses países tiveram a comichão da inverdade porque os militares são os únicos amigos e parceiros do povo. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, defesa da pátria, do povo brasileiro, dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Então eles vão fazer de tudo para destruir os militares. Eu garanto a vocês que nesses dias eles vão dar uma notícia importante para desmoralizar os militares, porque os militares têm 70% da credibilidade do povo. Os partidos têm menos de 30%, os políticos têm menos de 30%, a justiça tem menos de 30%, mas os militares têm 70%. Eles vão fazer de tudo, assim como foi feito em todos os países do Foro de São Paulo.
eles vão distribuir agora, em breve, notícias para desmoralizar as Forças Armadas. Não acreditem nisso, não acreditem nisso. Eles fazem, por exemplo, na Colômbia, com a queda de Uribe, entrou Santos, que era o ministro da defesa de Uribe, que Uribe fez ele entrar no poder e tudo mais, porque disse, não, esse cara é de direita. Quando ele entrou, o ministro da defesa como presidente, descobriram que ele era de esquerda. A primeira coisa que ele fez foi fazer amizade com Chaves. Ele decretou que todo militar que matou alguém da Farc era criminoso. Então ele prendeu 5.000 militares de soldado a general. Imagine o que eles estão fazendo lá. Aqui eles não fizeram ainda porque o nosso país é muito grande, então é demorado para fazer isso. Então, quando eles falarem, comichão da inverdade, que os militares fizeram isso, fizeram aquilo, lembrem do seguinte, em 21 anos morreram 339 pessoas no Brasil, 21 anos. Desses 319, 219 mortos pelo governo, todos comunistas, e 120 vítimas dos comunistas. O que são essas vítimas? São pessoas mortas em atentado à bomba, em tiroteio, assalto a banco. Essas 120 vítimas eles não querem julgar, porque foram os comunistas que mataram. Eles querem julgar esses 219 comunistas, todos comunistas, que foram mortos em combate na guerrilha do Araguaia e outras coisas assim. Isso em 21 anos. Vamos lembrar que em 20 anos, na Argentina, morreram 20.000 pessoas. No Chile, 21 anos. Lá foi ditadura, aqui não, foi regime militar. Tá? No Chile, foram 30.000. E Cuba, olha só Cuba que maravilha. Cuba, 120.000. E os comunistas daqui estão reclamando porque foram 339, sendo que só 219 comunistas. Mas esses 120 vítimas aqui não recebem indenização, não recebem nada. Mas esses comunistas aqui já receberam milhões e milhões e pensão de quase 30 mil reais. Olha só que barato. Então, a intervenção, se vocês olharem na Constituição Federal, nós temos lá o artigo 1º, os princípios fundamentais, artigo 2º, a independência dos poderes legislativo, executivo e judiciário, artigo 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 142, Forças Armadas, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, comandada pelo Presidente da República, para garantir a defesa da pátria, que é o solo onde nós nascemos, os poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem. A formação dos militares nossa é diferente, então militar das Forças Armadas, das polícias militares, polícias civis, ninguém aqui é treinado para atirar em povo ordeiro, então vocês têm a garantia disso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, esse artigo 142 aqui, ele sofreu algumas modificações, não modificações em si, mas com base na hierarquia e na disciplina. Lembrem que FHC criou o ministro da Defesa, cheio de direitos, mas nenhum deveres, né? Nenhum dever. Aí, ou seja, quando foi quebrado o artigo 2º, que era a independência do legislativo, executivo e judiciário, quando se comprou os legisladores brasileiros, judiciários, comprou todo mundo, que foi rasgada a Constituição no artigo 2º, as Forças Armadas poderiam intervir, que é uma grave... amigos, e continuando aqui, eu estava falando aqui sobre o artigo 142, né? Quando o pessoal do Legislativo rasgou a Constituição, aliás, do Executivo rasgou a Constituição, comprando o pessoal do Legislativo e do Judiciário, né? Aqui as Forças Armadas já poderiam entrar, porque é uma grave desordem social. Não precisa ser uma desordem social, um tiroteio no meio da rua, isso já é uma grave desordem social. Mas por que isso não aconteceu? Fernando Henrique Cardoso criou a figura do ministro da Defesa. O ministro da Defesa com nenhum dever, mas cheio de direitos, né?
Então, com base na hierarquia e na disciplina, se fosse um general ministro da Defesa, ele deveria cumprir esse artigo baseado no rasgado da Constituição Federal, no artigo 2º, porque se ele não fizesse dentro do regulamento do Exército, ele deveria ser preso por omissão pelo 2º general. E se o 2º general não fizesse, seria o 3º, até chegar no cabo cozinheiro. Todo mundo seria preso porque alguém teria que tomar uma providência. Não foi tomado porque existe a figura do ministro da Defesa, que é do PT. Então, se ele não toma nenhuma atitude e ele está acima das Forças Armadas, mas não tem dever nenhum, mas tem vários direitos, se as Forças Armadas, se os militares fossem contra ele, isso seria um motim. O motim não é reconhecido internacionalmente. Então nós apoiamos a intervenção, porque na Islândia, na Tailândia, no Egito foi feito assim. Na Itália foram executados mais de 3.000 prisões no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, com apoio das Forças Armadas, Polícia Federal, Ministério Público. No Egito, por exemplo, o presidente e seus 2 filhos estão sendo julgados por enriquecimento ilícito, porque a população, consciente do que tinha que fazer, correu atrás. E é assim que funciona. Eles rasgaram a Constituição. Então vamos fazer a nossa parte. Nós vamos marcar uma manifestação para intervenção, não é para contagem de votos na urna, porque, salvo melhor juízo, é impossível, tecnicamente falando. O impeachment também é outra coisa improvável. Então eu estou aqui tentando marcar para vocês de forma técnica que tudo isso não é possível. Eu não vou ser aqui um tirano e chegar aqui falando, não, que eu não quero saber de pessoas de urna, não, que eu não quero saber de pessoal de impeachment, não, que eu não quero saber de pessoal de intervenção. Isso para mim é papo de burro. O cara tem que provar tecnicamente o que ele considera melhor. Eu estou fazendo isso aqui, estou elucidando, estou procurando ensinar a vocês o que é melhor e vocês escolham. Nós vamos pedir a intervenção, tá? Procurem datas no movimento MBR, então com outros líderes nossos aí, nós vamos correr atrás aí e marcar uma data aí para todos vocês. Compareçam, porque, como eu falei para você, como o artigo 142 já não funciona mais, sobrou uma arma, que é o povo na rua. O povo na rua resolve tudo, é reconhecido no mundo todo. Só isso, muito obrigado.